Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje vamos estudar mais uma lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Estamos estudando neste trimestre sobre 3 assuntos principais: dinheiro, sexo e poder. Até a semana passada, estudamos a respeito de dinheiro, lições 2 a 5, e a partir de hoje vamos estudar 4 lições sobre este tema de sexo e sexualidade. E hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Sexo, uma dádiva divina. O texto do dia da nossa lição se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. Muito bem, o programa EBD Jovem está apenas começando. Convidamos você para continuar conosco. Amém. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Sexo, uma dádiva divina. Depois, na próxima semana, prostituição, a perversão da sexualidade. Na lição 8, relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. E lição 9, seja santo, fuja do pecado. Então, hoje, a nossa abordagem sobre sexo e sexualidade é de acordo com os textos bíblicos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, principalmente, que remonta ao princípio da criação. Nós vamos aprender que o sexo e a sexualidade foram criados por Deus, e o sexo é santo, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, criou finalmente o homem, criou homem e mulher, e diz a palavra de Deus, Gênesis 1 e 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Então Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom, e inclusive o sexo e a sexualidade. A nossa lição de hoje está dividida em 2 tópicos. No primeiro, vamos estudar o sexo e a criação do ser humano. E no segundo tópico, sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. Então, o tópico 1.1, o homem e a mulher como obra-prima de sua criação, como obra-prima da criação de Deus. Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27, o texto sagrado diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, na criação do homem, a criação do homem foi precedida por um conselho divino. Deus tomou a decisão, depois de ter criado os céus e a terra, os animais, as plantas, etc. Deus decidiu, em reunião com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. O homem, o ser humano, é um ser sexuado. Foi criado o homem com sexo masculino, definido biologicamente na concepção por meio dos cromossomos XY, e também Deus criou a mulher com os cromossomos XX, definidos biologicamente na concepção.
Então, o sexo foi criado por Deus. O sexo faz parte da constituição anatômica, fisiológica e psicológica e espiritual do ser humano, porque o homem é obra-prima da criação de Deus. Então, em Gênesis, ele é criado para reinar sobre a criação. O homem, ele é a coroa da criação de Deus. Portanto, o relacionamento criação de espécie diferente é de domínio e submissão. Domínio sobre a terra, os vegetais e os animais. O tópico 1.2 diz que Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos. É o que nós podemos observar, por exemplo, em Gênesis 1:28, a parte A, quando Deus diz assim: sejam férteis e multipliquem-se. Então, Deus se comunica direto com o ser humano, demonstrando a relação especial, inclusive no processo de fecundação, porque é Deus quem diz isso para o homem, né? Versículo 28. Deus os abençoou, ou seja, Deus abençoou Adão e Eva e lhes disse, ou seja, Deus falou com Adão e Eva, Deus falou para os primeiros seres humanos da terra: sejam férteis e multipliquem-se. Então, aqui Deus se comunica direto com o ser humano, demonstrando a relação especial, inclusive no processo de fecundação, no processo de reprodução. Ele criou macho e fêmea, homem e mulher. E isso dá sentido de algo distinto e que se ajusta perfeitamente. Gênesis 2:18, o texto é muito claro ao dizer o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus, ele viu que não era bom que Adão vivesse só, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. O homem precisava de uma companhia, precisava de uma esposa, né? Como diz o texto sagrado de Gênesis 2:18, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, os dois sexos têm a mesma dignidade de imagem de Deus, tanto o homem quanto a mulher são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus para se complementarem. São diferentes fisicamente, diferentes anatomicamente, fisiologicamente, tem algumas diferenças psicológicas também, porém complementares. São diferenças que não tornam um maior do que o outro, mas que se complementam. O homem precisa da mulher, a mulher precisa também do homem. Então, os dois sexos têm a mesma dignidade de imagem e de Deus para se complementarem e gerar filhos também à sua imagem e semelhança. Então, homem e mulher foram criados por Deus para se relacionarem emocional, efetiva e sexualmente entre si no casamento. Então, é um relacionamento emocional, afetivo e sexual. Então, o homem e a mulher se complementam não somente fisicamente através do sexo, tornando-se ambos uma só carne, mas também existe aí no casamento do homem com a mulher uma complementação também afetiva, uma complementação de intimidade, uma complementação emocional no casamento. Por isso que Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Muito bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, nesta ocasião estudando a lição de número 6 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens deste ano de 2019. O título da nossa lição de hoje é Sexo, uma dádiva divina. Estamos estudando sobre esse assunto na perspectiva do livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, da criação, do princípio
e nós lemos há pouco tempo Gênesis 2:18, quando Deus declara as seguintes palavras: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus já criou o homem com a estrutura física, psicológica, fisiológica, emocional, carente da companhia de uma mulher. Da mesma forma também Deus já criou a mulher com essa necessidade natural de querer a companhia do homem. Há uma atração, sexos opostos se atraem pela própria natureza da criação. Então Deus criou a mulher e o homem de maneiras com características diferentes para que ambos se complementem no casamento. Então diz aqui o texto de Gênesis 2:21 a 25, conforme o tópico 1.3 da nossa lição, que o sexo foi criado para a procriação e a felicidade do casamento. Então diz o texto sagrado de Gênesis 2:21 a 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, a relação íntima do homem com a mulher no casamento é tão forte, é tão grande, que Adão chega a dizer: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Deus criou ambos para se complementarem. O homem, ele tem a necessidade e a carência do casamento, de viver com a mulher. Não é todo mundo que tem o dom, a capacidade de viver em celibato, porque a natureza é assim. Deus nos criou com essa estrutura do homem desejar o casamento com a mulher, da mulher naturalmente também desejar o casamento com o homem. E diz o texto de Gênesis 2:24, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Então, uma só pessoa no casamento. Então, isso é um mistério muito grande. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam três pessoas distintas, mas formam uma única divindade, assim também o marido e a esposa, embora sejam pessoas distintas, no casamento eles se tornam uma só carne. Tópico 2 da nossa lição: sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. Então o sexo, ele foi criado por Deus, o sexo não foi criado pelo diabo. A genitália do homem, da mulher, todos os órgãos sexuais, os impulsos sexuais, toda a sexualidade, a libido, todo o desejo sexual, tudo isso foi criado por Deus para ser desfrutado pelo homem no âmbito do casamento. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que todos devem honrar o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, deixa o homem pai e mãe unir-se e se une à sua mulher, tornando uma só carne. O casamento foi a primeira instituição divina. Deus, antes de criar a igreja, Deus, antes de criar tantas coisas, ele criou a família através do casamento. Então, o casamento não é uma união acidental, mas planejada, incluindo a participação das famílias envolvidas. Os pais são os responsáveis pela educação e formação dos filhos e devem também orientá-los na constituição de novas famílias. Uma nova família começa a partir do casamento. Então, o homem deixa o seu pai, a sua mãe,
a moça, a noiva, também deixa o seu pai e a sua mãe, e quando se unem, formando uma só carne, ali também está sendo formada uma nova família, e assim sucessivamente a humanidade vai crescendo e vai se espalhando sobre a terra e vai povoando a terra. Em relação ao casamento, não podemos ignorar questões culturais, identificando o que era costume nos tempos bíblicos, né? Muitas nações, tanto no passado como no presente, têm os seus costumes e a sua cultura em relação ao casamento, mas nós que somos crentes em Jesus Cristo e temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé infalível, de prática, nós temos que preservar os princípios bíblicos, os princípios morais e éticos que foram dados por Deus em relação ao casamento, pois esses princípios são imutáveis. Então, o casamento que Deus se agrada, o casamento que está no plano de Deus, a vontade de Deus para o casamento de qualquer pessoa aqui na terra é que seja um casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Este é o plano de Deus. Então, nós sabemos que a cultura foi afetada pelo pecado, toda e qualquer cultura é afetada pelo pecado. Os nossos costumes, a nossa mentalidade é afetada pelo pecado, mas nós temos um referencial. Eu sei que as culturas relativizam o sexo, a sexualidade, o casamento, mas nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos seguir a orientação da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus, ela é verdade para toda a humanidade. Embora muitos não queiram reconhecer que esta palavra é verdade, embora muitos não queiram obedecer esta palavra, embora muitos não reconheçam que a Bíblia é a palavra de Deus, no entanto, o que está registrado nesta palavra é para toda a humanidade. E todos nós vamos prestar contas diante de Deus em relação a tudo, inclusive em relação à nossa sexualidade. Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e deu autorização para se reproduzirem, para serem fecundos. Esse é o modelo bíblico para a formação das famílias e da consumação do ato sexual. O homem e a mulher, nós criamos seres à imagem e semelhança de Deus através da reprodução sexuada. O primeiro casal, as primeiras pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus foram Adão e Eva, criados diretamente por Deus. Mas a partir deles, Deus delegou a nós essa capacidade de reproduzir sexuadamente e criar, dar origem a uma nova pessoa à imagem e semelhança de Deus. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 6, Sexo, uma dádiva divina. Então, nós aprendemos aqui que o sexo e a sexualidade foram criados por Deus para serem praticados e desfrutados dentro do ambiente do casamento, né? E a forma de reprodução que Deus deixou para o homem é através do sexo, a reprodução sexuada. Na carta de Paulo aos Efésios, nós temos aqui alguns preceitos que norteiam o relacionamento familiar entre o casal, né? É orientado na palavra de Deus, em Efésios 5, 22, por exemplo: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. No versículo 25 diz aos maridos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. No versículo 33 ainda diz para os dois: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, o sexo é para ser praticado dentro de uma união em que o marido e a mulher têm esses compromissos um com o outro. Tópico 2.2 da nossa lição: as Escrituras Sagradas prescrevem o casamento hétero, monogâmico e indissolúvel. É interessante que chegaram até Jesus
para pedir a opinião de Jesus sobre essa questão de divórcio. E Jesus, antes de responder, ele remeteu o assunto lá para o Gênesis, lá para o princípio. Então, em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, Jesus fala sobre este princípio do casamento, esses princípios do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, perguntaram a Jesus: é lícito, é permitido divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, aqui fala de dois, né? É o homem e a mulher. E não fala um homem e várias mulheres, não fala uma mulher e vários homens, não fala de dois homens nem de duas mulheres, fala do homem e de uma mulher, casamento heterossexual e também indissolúvel. Ele disse: o que Deus uniu, não separe o homem, não separe o homem. A união homoafetiva, seja de dois homens ou duas mulheres, é um costume, é um comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus, embora seja aceito por muitos na sociedade e até incentivado por muitos na sociedade, mas de acordo com a palavra de Deus, a união homoafetiva é um comportamento pecaminoso, antinatural, contrário à natureza, conforme Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, a união homoafetiva, ou o chamado casamento homoafetivo, é um comportamento, é uma união, né, que, de acordo com a palavra de Deus, é uma união pecaminosa, é uma perversão, é uma relação sexual antinatural. Tem a sua importância no campo civil, de união civil, questões de bens, de compartilhamento de herança, etc. Isso é outra história, mas do ponto de vista de amor, de natureza, de casamento, a Bíblia, a palavra de Deus, condena a relação homoafetiva, né? Então, o sexo, né, pressupõe o casamento. O texto diz que o homem deve deixar pai e mãe, mas é evidente que o mesmo se aplica também à mulher. Esse termo deixar pressupõe que ambos estejam em condições de assumir tal compromisso, o compromisso do casamento. Então, o casal, tanto o noivo quanto a noiva, devem estar preparados para o casamento, e quando se casa com esse vínculo, esse apego, né, de afeição, de amizade, de compromisso, de amor que une o homem e a mulher, cada um consciente das suas responsabilidades, dos seus direitos e deveres na relação, então eles podem e devem praticar o sexo sem culpa, porque o sexo foi feito por Deus e é da vontade de Deus que o casal desfrute desta bênção. O sexo tem a finalidade de procriação, mas também tem a finalidade de promover o prazer, união, intimidade entre o casal. O tópico 2.3 diz que fala sobre o sexo sem culpa. O primeiro casal, eles praticavam o sexo sem culpa, sem vergonha, não tinham vergonha da sua nudez, né? E o relacionamento entre eles era santo. Era santo. Então, Deus no casamento quer que o casal desfrute, né, do sexo. Tanto o homem como a mulher foram criados para a procriação e a felicidade conjugal. Assim, o sexo
não deve ser praticado para a satisfação apenas de um dos cônjuges, mas de ambos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Então Deus quer que o casal pratique o ato sexual, que possa ter a satisfação sexual tanto do homem como da mulher. No versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, meu irmão, minha irmã, concluindo o estudo da nossa lição de hoje, o sexo é uma dádiva divina que foi criada por Deus para que o homem e a mulher desfrute do sexo no âmbito do casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, no âmbito de um casamento onde existe amor, compromisso, onde existe intimidade. Então, o sexo é para ser praticado no âmbito do casamento. Como diz Hebreus 13:4, devemos todos reverenciar o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa EBD Jovem. Agradecemos a você pela sua audiência, pela sua atenção e desejamos a vocês um bom estudo desse assunto lá na sua classe da Escola Bíblica Dominical, na sua congregação. Até o próximo programa, se Deus quiser, e a paz do Senhor.